Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 12, eu quero dar continuidade ao que o Espírito Santo já esteve ministrando aos nossos corações. O pastor Emerson, eu recebi ele na porta, eu te garanto que ele não leu o meu sermão, mas você vai ver como está totalmente alinhado ao que através dos louvores o Senhor já ministrou aqui aos nossos corações nessa manhã. Estamos numa semana bem festiva, final de semana abençoado. Começamos sexta-feira com uma vigília missionária. Ontem de manhã teve consagração das mulheres. Ontem à noite, uma grande festa aqui, em ações de graça a Deus pelos 25 anos, nosso pastor presidente, pastor Nildo, pastora Regina. E temos culto hoje à noite também. E amanhã nós vamos ter ordenação de obreiros. Então, bastante dias de festa, você é convidado a participar. Pastor Jander Magalhães estará pregando hoje à noite e amanhã à noite. Pastor Jander, pastor em Minas Gerais, um homem muito usado por Deus para missões. Ele tem sido um canal de Deus para abençoar o país de Cuba. Já fiz viagem missionária com ele para lá. Nós, aqui, a nossa igreja, The Blue, sustentamos mais de 30 missionários em Cuba e graças ao apoio do pastor Jander, ele é considerado o apóstolo de Cuba, porque ele já colocou centenas e centenas e centenas de missionários lá. Ele faz essa conexão, igrejas do Brasil, com a obra do Senhor em Cuba, e Deus tem salvado muita gente naquela nação. Você pode vir hoje à noite, amanhã à noite, ouvir um pouquinho do que Deus tem feito. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Amém? Você pode se assentar. Eu gostaria de, nesta manhã, trazer essa reflexão com você, como vencer os seus maiores desafios. No atendimento dessa semana, alguém falava, pastor, eu não sei como vencer esse desafio. O meu casamento está por um fio, o coração da minha esposa está decepcionado pelo acúmulo de problemas financeiros que nós entramos. Estou desesperado, não sei o que fazer. E como eu faço todas as ministrações para aquele jovem irmão, eu falei, vamos para a Bíblia. Porque eu e você precisamos ter essa certeza na nossa alma e ter a habilidade de trazer isso para os nossos dias. Eu afirmo toda vez que eu vou pregar, nenhuma história que chegou até nós chegou por acaso. Todas elas são lições de Deus para nos ensinar como guerrear as nossas batalhas, para que nós venhamos aprender mais sobre Deus, o seu agir, os seus projetos para a nossa vida. Por isso, não negligencie a Bíblia Sagrada, ela vai trazer as respostas que você precisa para vencer os desafios. Amém? Estamos diante de mais uma história que chegou até nós. Rei Josafá, ele recebe uma notícia extremamente preocupante. Nesse período que nós estamos falando, rei Josafá, século 9 antes de Cristo, lá por volta do ano 800, 870 e assim por diante, tinha duas grandes nações que todos tinham medo. Os povos lá de baixo do Egito e os povos de cima, a Síria, Babilônia, nações que cresciam assustadoramente. Agora, olha só, a notícia que chega a Josafá não é que os grandes exércitos estão vindo contra ele, mas 3 pequenos exércitos de quem estava perto dele. Quais são? Era o exército dos Amonitas, Moabitas, Meunitas. Povo que quando eles chegaram ali na terra prometida, lá atrás, o povo de Israel, quando chegou ali com Josué, dominaram, Deus mesmo disse que aqueles povos iriam ficar por ali. E de repente esses 3 povos que já estavam tanto tempo convivendo, se unem para atacar. Eram pequenos, mas quando se uniram, ficaram muito maior que o povo de Israel. E daí começa com um questionamento que nós lemos aqui. Senhor, não irás julgá-los? E depois você pode ler toda essa oração do capítulo 20, que é uma excelente reflexão
e ensinamento para nós aprendermos a orar. Ele sabe, Josafá tem essa certeza, a matemática, a lógica, a quantidade do nosso exército. É impossível vencer o exército inimigo. E ele vai fazer então duas afirmações: não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, e nem sabemos o que fazer. Agora, eu acho maravilhoso como ele finaliza a sua oração. Alguém que está perdido, não tem estratégia, viu um desafio enorme, mas ele finaliza dizendo: é por isso, Senhor, que os nossos olhos estão em Ti. Respondendo a pergunta, e eu vou dar 3 respostas para você, e o que eu vou falar nessa manhã, você pode aplicar em qualquer desafio que você estiver enfrentando na sua vida, que vai dar certo. Qualquer desafio que você estiver enfrentando na sua vida, vai dar certo. Primeira resposta: pare de flertar com o problema. Volte os seus olhos para Deus. Adversidades vêm para todos e são inevitáveis. Agora, permitir que elas definam a nossa vida, isso não. Isso é escolha minha e é escolha sua. Pastor, mas eu estou muito parecido com Josafá, afirmando que não tem como resolver esse problema. Não fique só nessa afirmação. Também finalize como Josafá finalizou. Porque muitas vezes nós precisamos fazer esse diagnóstico e reconhecer: não é a nossa capacidade, não é a nossa força, não é o nosso dinheiro, não é as nossas parcerias humanas que trarão resultado e solução para os nossos desafios. Agora, em Deus nós vamos encontrar a solução. Deus permite que os exércitos se levantem para mostrar muitas vezes a nossa pequenez. Deus permite um problema financeiro, Deus permite um problema familiar, Deus permite um cachorro morder o braço da esposa de um dos seus ministros. Em cada detalhe, a oportunidade de nós reconhecermos as nossas limitações e dizer: Senhor, eu sou tão pequeno. Para isso que está acontecendo, de fato, eu não dou conta. Porém, a esperança não está em mim. E o ponto final sobre a minha vida não vem dos meus lábios ou da capacidade humana, mas vem de Ti, Senhor, e é por isso que eu volto os meus olhos para Ti. Se você levar a sério as histórias da Bíblia, você vai ver que de ponta a ponta das Escrituras, esse é o quadro. Você pode pegar histórias como dos espias que foram lá ver a terra que Deus havia prometido, e você sabe, 10 deles olharam para o tamanho dos enaquinhos, olharam para o tamanho das muralhas, olharam para a força bélica daquelas nações e desanimaram, abaixaram a cabeça, aceitaram a derrota. Josué e Caleb bateram no peito e falaram: estamos olhando para o nosso Deus nos entregou essa terra, nós vamos para dentro, nós vamos conquistar, nós vamos devorar eles como se fossem pão. Então, aprenda: o problema não é o que você está enfrentando, mas o que você está focando. Volte os olhos para Deus que tudo vai mudar. Golias está desafiando o povo de Deus, e os soldados de Israel olhando para a armadura de Golias e o tamanho de Golias. Quando chegou lá, um jovenzinho pastor de ovelha que não era um experiente guerreiro em batalha, mas ele começa a olhar para o seu Deus, a pergunta dele é: quem esse incircunciso pensa que é para desafiar o exército do Deus vivo? Faça a escolha para a sua vida. Mas, por favor, se você deseja vencer os desafios, pare de flertar com o problema e volte os seus olhos para Deus. O verso 4, olha esse posicionamento. Ele reuniu-se, pois, com o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se levantou na Assembleia de Judá de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do povo, e orou. Então, o voltar os olhos para Deus não é um ato apenas físico quando eu olho para cima.
mas é a minha alma clamando pelo Senhor, a minha alma desejando ouvir a voz de Deus, a minha alma sedento e pedindo para essa conexão com o Eterno. Diante de todos, que ele invoque, isso aqui é interessante, ele invoca todos aqueles que são de Judá, aqueles que têm o propósito de servir a Deus, aqueles que são o povo de Deus, porque eu não vou fazer alianças com qualquer pessoa, eu não vou chamar para enfrentar os desafios comigo qualquer pessoa, eu chamo quem está alinhado comigo, quem está alinhado com a minha visão, e eles se prostram e começam ali a orar ao Senhor. O nosso presidente tem pregado sobre esse texto, diante do tema anual, oração, a força que move a igreja. Todas as vezes que diante dos desafios da vida, você entra no seu quarto, fecha a porta, ou você vem no círculo de oração, você vem na igreja, ou você se une para com o povo que serve a Deus em oração, você pode ter certeza, vitórias surgirão e o Senhor derramará graça sobre a sua vida para vencer qualquer desafio. Pega na mão de quem está do seu lado e fala para essa pessoa: volte os seus olhos para Deus. O verso 18 vai nos dizer que Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Quando o desafio é muito grande, quando o desafio é enorme, o medo domina a alma. E diante do medo, nós sabemos que a rendição, ela se aproxima. Quando o inimigo parece ser maior do que a gente, maior do que a nossa força, a probabilidade de nos render é muito grande. Porém, aqui eu quero dar a segunda resposta para você. A segunda resposta para essa pergunta é que você não deve se render ao inimigo. Você deve se render ao seu Deus. Não se renda ao inimigo, se renda ao seu Deus. Quando você se rende ao inimigo, você pode ter certeza, a morte ou a escravidão é certa. Quando você se rende ao inimigo, a alegria vai embora e todo o teu prazer de viver é drenado. Quando você se rende ao inimigo, você se afasta cada dia mais da promessa. Mas existe uma outra possibilidade de redenção, de rendição. É se render ao nosso Deus. Quando nos rendemos ao Senhor, a alma se jubila, a alma se enche de alegria e nós voltamos a viver. E mais, quando nos rendemos ao Senhor, nós voltamos a caminhar rumo à promessa. Nós precisamos aprender a nos render completamente ao Senhor todos os dias, confiar nele, depender dele, viver para ele. Eu pergunto para você: você tem se rendido ao problema, ao desafio, ou rendido-se ao Senhor? Quando você afirma com teus lábios, esse casamento não tem mais jeito, está falido, você está se rendendo ao problema. Quando você afirma, os meus filhos estão perdidos na droga, na prostituição, não tem mais jeito, você está se rendendo aos problemas. Quando você diz, as minhas dívidas são impagáveis e a minha vida financeira não tem mais solução, você está se rendendo ao problema. Quando você afirma aquilo que a medicina limitada também afirma, é uma doença incurável, você está se rendendo ao problema. Quando você diz, eu já tentei me livrar desse vício, mas eu não consigo abandonar o cigarro, eu não consigo abandonar o álcool, eu não consigo abandonar esse tipo de droga, eu não consigo abandonar a prostituição, eu não consigo abandonar a pornografia, você está se rendendo ao problema. Josafá e o povo de Judá, eles fazem uma escolha: não vamos nos render aos amonitas, aos meunitas e todo esse exército está vindo, nós vamos nos render ao Senhor. E é esse ato de se prostrar que vai fazer a diferença. Eu pergunto para você, você tem se curvado diante de quem? É diante dos problemas? É diante de pessoas que estão ali, quem sabe, oferecendo uma falsa solução, mas para manipular a sua vida? Você está se curvando perante quem?
existe um Deus que governa todas as coisas. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele continua sentado no trono. E é diante dele que você deve se curvar, se prostrar e se render. Abra a sua alma para o seu Deus. Se humilhe, se prostre diante dele. E você vai ver que esse coração contrito, o Senhor não consegue resistir. Quando você se contrita na presença dele, ele vem no seu auxílio e abençoa a sua vida. E a terceira resposta que eu gostaria de dar, verso 21 e 22. O texto diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Presta atenção no verso 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Fomos abençoados pela ministração do cantor, e eu venho aqui afirmar a terceira resposta: não use a sua energia para reclamar, use para adorar. Use para adorar. Sabe o que eu acho lindo na descrição que nós temos aqui? Que chegou para nós, praticamente 3.000 anos depois, os detalhes das letras que eles cantavam. Olha só: louvaram o Senhor pelo esplendor da sua santidade. E o povo cantava: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Espera aí. O inimigo está vindo com um exército. Eles vêm para nos destruir. Eles estão unidos num propósito maligno de acabar com a gente. De repente, Josafá, dirigido pelo Espírito Santo, diz: nós vamos, em vez de pegar a espada, em vez de pegar escudo, nós vamos obedecer o que o Senhor já disse. A vitória Ele vai nos dar. A batalha é dele. Vamos cantar. Deem graças. Agradecer no meio da guerra. Pois é. Eis uma das principais armas de guerra de todo crente, infelizmente negligenciados por alguns. Mas aqueles que a usam, esses conseguem ver os resultados de vitória. Há um ditado secular que diz: quem canta os seus males espanta. Mas eu vou corrigir isso, porque esse ditado está errado. Se você cantar porcaria, você vai atrair mais males para você. Se você cantar as músicas seculares e morais, você vai abrir brechas e levar opressão demoníaca para dentro da sua casa. Agora, o ditado correto é: quem louva os seus males espanta. Quem louva encontra solução. Quem louva, a porta se abre. Está lá Paulo e Silas na prisão. Por volta da meia-noite eles tomam um posicionamento. Eles começam a louvar o Eterno. O Senhor age. O terremoto vem. As cadeias são desfeitas e eles se tornam livres pelo poder do louvor. E você precisa entender isso. Todo verdadeiro louvor, ele é bidirecional. Enquanto você está louvando, enquanto a sua alma celebra o Senhor, você pode ter certeza, o Senhor também vem em seu favor. Você recebe graça, você recebe renovo, você recebe vida. Então, por favor, se posiciona e louve mais. Você pode falar para quem está do seu lado: reclamar só te mantém na crise, mas adorar te leva para a vitória. Aleluia! Que nós possamos olhar para essa história e praticar esses 3 atos que vão sim nos levar a vencer os nossos maiores desafios.
Pare de flertar com os problemas e volte os seus olhos para Deus. Não se renda ao inimigo, se renda ao Senhor. E não use a sua energia para reclamar, use para adorar. A notícia inicial que chegou ao coração de Josafá é: os inimigos se uniram e eles já estão no território. Eles já estão perto de En-Gedi. Estão vindo para pegar. Mas a Bíblia vai nos dizer que enquanto eles estão orando, adorando, Deus levanta um dos seus profetas. Está lá no verso 24, 25 e o resultado disso. Mas a profecia está lá no verso 15, quando nós vamos ver Deus usando o seu profeta para dizer: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas a batalha é do Senhor. Verso 24, nós vemos a finalização. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, eles viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Presta atenção nisso. O povo de Deus entoa louvores. O povo de Deus adora. O texto diz: enquanto eles adoravam, Deus colocou emboscadas para os inimigos. A gente não sabe bem o que aconteceu. A ideia que o texto passa é que os inimigos estavam tão confusos que eles começaram a se matar um ao outro, pelo poder do louvor do povo de Deus. Presta atenção na ordem e nessa sequência. Eles não foram primeiro ver os inimigos e viram eles mortos, então começaram a louvar. Eles primeiro se posicionaram: nós vamos louvar mesmo com o inimigo vindo. Enquanto eles louvavam, Deus agia. Enquanto eles iniciaram o louvor, Deus se manifestou. Eu não sei se você está entendendo o recado de Deus para a sua vida, mas o convite do Espírito Santo é para que nós não venhamos reagir com louvor depois que Ele nos deu a vitória. A vitória vem quando antes eu me posiciono e começo a bendizer ao Senhor. Talvez você está aqui passando por uma grande crise e você não consegue ver a solução. O desafio tem tentado te sufocar e você não consegue entender como vai solucionar isso. O Espírito Santo está aqui incentivando você. Você vai usar a arma do louvor. E o Senhor vai fazer o que as nossas forças não dão conta de fazer. Vamos se colocar em pé. Presta atenção no verso 25. Então Josafá e os soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamento e roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Vale de Beraca, essa palavra significa bênção no hebraico. Olha só, era vale de luta, era vale de confronto, era vale de batalha. Mas eles viram o Senhor agir. Eles recebem uma bênção de ficar 3 dias tentando pegar aquilo que ficou de despojo de guerra. E o vale que era para ser o vale de sangue se tornou conhecido como o vale da bênção de Deus. Isso é a transformação que Deus faz quando você se posiciona para louvar. Era o ano de 2022. Eu estava conduzindo uma caravana em Israel. Nós já estávamos finalizando. Estávamos no aeroporto em Tel Aviv, voltando para casa, na fila para já pegar as passagens e entrar no voo. Eu começo a receber 2, 3, 5, 10 mensagens no meu celular. Eu começo a ver aquilo. Pastor Lidiel, a editora Kalel, a sua editora,
Está sendo notícia no Brasil. Notícia no Brasil. Uma editora de Blumenau. Um tal de Intercept Brasil aí fez uma denúncia contra vocês, dizendo que a revista de escola bíblica dominical de vocês é uma cartilha de ódio, tal. Era ano eleitoral. E a gente fez uma revista escola bíblica, a gente havia feito para trazer esclarecimento. Falamos de vários assuntos, machismo, feminismo, ideologia de gênero, aborto e assim por diante, mas distorceram. Olhei aquilo, fiquei preocupado. Vim no voo orando, primeira parada era na Turquia. Quando eu abri o celular, uma infinidade de mensagens. Um monte de telefone que eu nem conhecia, mandando mensagem para mim. Eram jornalistas querendo que eu desse uma entrevista e desse uma resposta àquilo que foi noticiado. Acalmei o coração, vim orando. Enfim, os próximos dias foi para resolver aquilo. Dei várias entrevistas para vários jornais explicando. Fui chamado no Ministério Público, porque isso chegou em Brasília, foi protocolado. Tá? Tive que fazer vários esclarecimentos. E a gente descobriu que isso partiu aqui de Santa Catarina, de pessoas da esquerda que odiaram aquilo que foi colocado lá, odiavam a igreja. E o Espírito Santo sempre foi colocando no meu coração: essa batalha é minha, essa batalha é minha. Vai orando, vai louvando, essa batalha é minha. Enfim, não recebemos nenhuma multa, depois dos esclarecimentos, não conseguiram fechar a editora. Qual foi o resultado de tudo isso, pastor Lediel? O resultado de tudo isso foi o seguinte: aquela revista bateu recorde de vendas. 3 vezes mais que qualquer outra revista que nós havíamos publicado. Vendemos para o pessoal da esquerda que ficou curioso e queria ver o material. E vendemos para muitas e muitas e muitas igrejas no Brasil que ficaram curiosas e quando viram falaram: pastor, esse conteúdo aqui é urgente. Manda 100, manda 500, manda 1000 revistas para nós aqui nesse estado. Deu lucro para a editora. Trouxe o que é de Deus para a igreja. Fiz uma viagem internacional com a minha esposa com parte do lucro. Sabe o que é isso? Toda vez que os nossos adversários, eles tentam te prejudicar, e o teu coração está alinhado em Deus, você pode ter certeza, isso reverterá em bênção para a sua vida. Todas as vezes nós olhamos para a palavra, nós vamos ver os irmãos de José achando: vamos acabar com a vida do sonhador. Estavam empurrando ele para o seu sonho. Os fariseus falaram: vamos acabar com esse mestre chamado Jesus. Estavam empurrando ele para a cruz, mas era o projeto de Deus para a vida dele. Toda vez que o inimigo tentar te destruir, mas você estiver com o coração rendido ao Senhor, você verá a bênção do Senhor sobre a sua vida. Portanto, não temas. Volte os seus olhos para Deus. Feche os seus olhos, eu preciso orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, entendemos o teu recado aos nossos corações e nos posicionamos, Senhor, para viver o que o Senhor tem para nós. E é por isso que o nosso foco não vai estar no problema. Nós não vamos nos apaixonar por esse problema, mas nós vamos continuar confiando em Ti, voltando os olhos para Ti, ouvindo a Tua voz, seguindo o Teu comando, acreditando nas Tuas promessas. Os nossos olhos se voltam para Ti, Senhor. É por isso que diante de Ti nos curvamos, nos rendemos. Não nos rendemos aos problemas, às adversidades, às tentações, à malignidade. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. E nós já entendemos também que a arma da adoração e do louvor deve ser usada todos os dias.
E nós não vamos apenas te adorar quando a bênção chegar. Nós entendemos que esse é o nosso estilo de vida. Por isso cantamos, celebramos, louvamos, adoramos o teu nome, mesmo com o exército vindo, mesmo com a oposição se levantando. Nós estamos em ti, te adoramos e sabemos que tu és o nosso general, o nosso comandante, o nosso amigo, aquele que peleja as nossas batalhas, aquele que destrói os nossos adversários, derruba os nossos inimigos. E eu quero pedir a tua bênção sobre o teu povo, Senhor, aquele que está hoje enfrentando um desafio enorme, inimaginável, que aos olhos humanos parece insuperável. Eu peço a bênção da tua graça, do teu ânimo, do teu vigor, da tua vida. Acende uma chama nesse coração, para que ele possa estar te louvando, te celebrando e vendo também o teu agir em favor do teu povo. Eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um abraço a alguém e dizer para essa pessoa: a tua batalha é do Senhor.